Estamos vivendo em uma época em que o temor a Deus já não faz mais parte da nossa sociedade, em que o que é sagrado é reduzido a piada e em que o nome de Deus é tratado como um mero adereço em uma peça de teatro. A geração em que você e eu vivemos é uma geração sem Deus, uma geração perversa e sem Deus. Um dos exemplos mais flagrantes disso surgiu recentemente na forma de um comercial, não de um grupo marginal ou de um meio de comunicação obscuro, mas de uma conhecida empresa de tecnologia, Autodesk. Senhoras e senhores da imprensa, obrigado pela paciência. Por favor, deem boas-vindas a Deus. Ok, não é necessário, mas obrigado. Bom, então você provavelmente está se perguntando por que eu chamei você aqui. Como vocês sabem, no começo, eu criei o céu e a terra, mas depois vocês também ficaram bem bons em criar coisas. Quero dizer, quem aqui tem 2 polegares e respeito mútuo pela humanidade? Esta divindade. Então o papai vai dar uma voltinha para ver tudo isso de perto. A Autodesk é uma corporação global de software que teve um papel fundamental em transformar o design e a criatividade modernos. Fundada em 1982, a empresa se tornou uma força líder em setores como arquitetura, engenharia, construção, manufatura, mídia e entretenimento. Seu produto principal, o AutoCAD, revolucionou o desenho técnico, permitindo que engenheiros e arquitetos projetassem com precisão e rapidez. Em maio de 2025, a Autodesk lançou uma campanha de rebranding intitulada Let There Be Anything durante os playoffs da NBA. A campanha foi estrelada pelo ator vencedor do Emmy, Tony Ali, no papel de Deus. O comercial começa com Ali, vestido com um cardigan, caminhando por um espaço branco surreal repleto de objetos flutuantes e elementos de design. Ele começa a pronunciar a frase, "Reaja", imitando a linguagem do livro do Gênesis. Enquanto ele fala, vemos montagens de maravilhas criadas pelo ser humano, bicicletas, cidades futuristas, mundos virtuais, maquetes arquitetônicas e simulações digitais. Mas é aí que está o problema. A linguagem das Escrituras, especialmente as declarações iniciais de Deus no Gênesis, foi banalizada. Que haja luz, encontrado em Gênesis 1h03, não era uma declaração de capricho ou inspiração humana. Foi o comando divino do Todo-Poderoso que fez com que todo o cosmos passasse a existir. Para a Autodesk se apropriar desse momento sagrado para fins de marketing não é apenas irreverente, mas blasfemo. Blasfêmia não é apenas xingar o nome de Deus. É usá-lo de forma indevida, banalizá-lo ou colocá-lo no mesmo patamar dos feitos humanos. O comercial da Autodesk faz todas essas coisas. Deus não é um slogan. Deus não é uma metáfora para inovação. Deus não é um personagem de uma reformulação corporativa. Precisamos deixar muito claro que Deus não é uma piada. Ele não é material para entretenimento. Ele não está disponível para ser contratado para valorizar uma marca. Seu nome, sua identidade e suas palavras não devem ser emprestados, zombados ou reformulados para chamar a atenção do consumidor. Quando a sociedade começa a rir de Deus, está pisando em terreno perigoso. O temor a Deus é o princípio da sabedoria, mas esta geração trocou a reverência pelo deboche. Ao apresentar Deus como uma figura cômica cuja linguagem agora pertence a corporações e criadores de conteúdo, vemos o surgimento de uma cultura que já não treme diante da santidade. Você já reparou que, em filmes, músicas, comédias e especialmente na publicidade corporativa, a única fé que é constantemente zombada e ridicularizada é o cristianismo? Em Hollywood, o Deus da Bíblia é a piada final, o alvo de paródias e o personagem que as corporações se sentem à vontade para transformar em ferramenta de marketing. No entanto, quando se trata de outras religiões, há uma reverência perceptível ou, no mínimo, uma evitação da zombaria. Por que isso acontece? Por que é aceitável retratar Jesus de forma zombeteira ou banalizar as escrituras sagradas em um comercial, mas impensável fazer o mesmo com outras religiões?
A resposta está em 2 Coríntios 4:4. O Deus deste mundo cegou o entendimento dos que não creem, para que a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, não resplandeça sobre eles. O Deus deste mundo é Satanás, e sua agenda é muito clara: cegar as pessoas para a verdade de Jesus Cristo. Satanás não precisa atacar religiões falsas. Ele não precisa zombar delas ou diminuí-las, porque elas não ameaçam o seu reino. Mas a verdade do Evangelho, o poder da cruz, o nome de Jesus, a santidade de Deus, é isso que o expõe. Por isso, ele orquestra uma narrativa cultural onde o cristianismo se torna a única religião que é seguro zombar. A Bíblia é clara: de Deus não se zomba. Gálatas 6:7 declara: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também colherá. Aqueles que zombam de Deus hoje, seja por meio do humor, da publicidade ou de palavras descuidadas, podem se sentir ousados e intocáveis agora, mas chegará o dia em que estarão diante do trono do Todo-Poderoso e prestarão contas. Eclesiastes 12:14 adverte: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Cada piada feita às custas de Deus, cada paródia de sua santidade e cada vez que sua palavra foi distorcida para entretenimento não será esquecida. Não devemos confundir a paciência de Deus com a provação. Ele é longânimo, não porque seja indiferente, mas porque deseja o arrependimento. Escalar Tony Ali, um comediante mais conhecido por papéis envolvendo constrangimento social e sátira, como uma figura semelhante a Deus não foi coincidência. Foi uma escolha deliberada tornar a representação leve, bem-humorada e relacionável, mas Deus não deve ser visto dessa forma. Nas Escrituras, sempre que Deus aparecia à humanidade, era com glória e temor avassaladores. Deus não é uma figura de Papai Noel, um velhinho de cabelos e barba grisalhos. Essa imagem é uma invenção humana e não reflete a glória, o poder e a santidade do Todo-Poderoso. Quando Moisés encontrou Deus na sarça ardente, ele escondeu o rosto de medo. Quando Isaías teve uma visão do Senhor, ele exclamou: ai de mim, estou perdido. Quando João viu o Cristo glorificado em Apocalipse 1, caiu aos seus pés como morto. Ninguém na Bíblia encontrou Deus e riu. Ninguém saiu achando que Deus era um cara engraçado de suéter. O Deus das Escrituras é santo, glorioso e aterrorizante em seu poder. Hebreus 12:29 declara: o nosso Deus é fogo consumidor. Vamos levantar nossos olhos e nos lembrar de quem Deus realmente é. Ele é soberano. Ninguém diz a Deus o que fazer. Ele está entronizado acima do círculo da terra. Todas as nações diante dele são como uma gota em um balde. Ele é o Criador. Ele formou as estrelas com seus dedos e conhece cada uma pelo nome. Ele fez os mares, as montanhas, os animais e a humanidade. Ele é eterno. Ele não tem começo nem fim. Antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele é invisível. Nenhum homem viu Deus em sua plenitude. Sua glória é grande demais para que olhos humanos possam contemplar. Ele habita em luz inacessível. Ele é justo e reto. Ele não pode ser subornado ou manipulado. Ele julga os pensamentos e as intenções do coração. Como então qualquer ator humano pode fingir ser ele? Como qualquer comercial pode usá-lo como truque? Isso é orgulhoso, ignorante e espiritualmente perigoso. As Escrituras nos dizem que, nos últimos dias, as pessoas serão blasfemas. 2 Timóteo 3:1-2 nos adverte: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos,
ímpios, sem amor, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. A blasfêmia virou entretenimento. Da música aos filmes e ao marketing, o nome de Deus já não é mais tratado como sagrado. Em vez disso, ele é zombado, reimaginado e reinterpretado conforme a imaginação humana. Romanos 1:21-23 diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram fúteis em seus pensamentos, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. É exatamente isso que Autodesk fez. Eles trocaram reverência por relevância e glória por artifícios. Igreja, não podemos ficar em silêncio. A normalização da blasfêmia deve entristecer nossos corações. Não podemos simplesmente ignorar isso como se fosse só um comercial ou apenas marketing. Precisamos chamar isso pelo que é uma ofensa a Deus. Devemos ensinar nossos filhos a reverenciar o nome de Deus. Precisamos desafiar a cultura com a verdade. Devemos recusar ser entretidos por aquilo que ofende aquele a quem adoramos. Ezequiel 22:26 fala de um tempo em que os sacerdotes já não distinguem entre o sagrado e o profano. Esse tempo é agora, e Deus está procurando por aqueles que se colocarão na brecha. Gálatas 6:7 diz: não se enganem. Deus não se deixa zombar. O que o homem semear, isso também colherá. Isso não é apenas um aviso para indivíduos. É um aviso para culturas, empresas e nações. Um dia, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quer você acredite agora ou não, você se curvará depois. É melhor se curvar em reverência hoje do que em arrependimento amanhã. Cynthia Erivo, uma mulher, foi escalada para interpretar Jesus em Jesus Cristo Superstar no Hollywood Bowl. Deixe-me ser absolutamente claro. Esta mensagem não é um ataque a Erivo como pessoa. Não se trata de condenação ou julgamento pessoal. Trata-se de uma questão muito mais profunda, uma batalha espiritual que vem acontecendo desde o início dos tempos. É sobre o aumento da zombaria contra o nome de Jesus Cristo, uma tendência que se intensificou em nossa geração como nunca antes. Agora, pode ser que alguns cristãos fiquem ofendidos com essa próxima produção, e aposto que é isso que os criadores estão esperando. Isso não é só diversão e frivolidade, é? Adam Lambert se juntou ao elenco de Jesus Cristo Superstar no Hollywood Bowl interpretando Judas. E adivinha quem está interpretando Jesus? É Cynthia Erivo. Isso parece divertido. Alex, você vai viajar para Hollywood na noite de estreia? Judas 1:18-21. Eles disseram a vocês: nos últimos tempos, haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. São esses que causam divisões, que seguem apenas seus instintos naturais e não têm o Espírito. Mas vocês, queridos amigos, edificando-se na santíssima fé que vocês têm orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para lhes dar a vida eterna. O que estamos vendo acontecer ao redor do mundo, do entretenimento à política e à cultura do dia a dia, é o cumprimento desta Escritura. Este não é um momento cultural aleatório. É a profecia se desenrolando bem diante dos nossos olhos. O nome sagrado de Jesus Cristo está sendo arrastado pela lama, não apenas em becos escuros ou cantos obscuros da internet, mas em palcos globais e grandes plataformas de mídia onde milhões estão assistindo e ouvindo. O nome de Jesus já não é mais reverenciado pelo mundo. É zombado, é blasfemado, é reduzido a sátira.
é transformado em mercadoria, comercializado e agora distorcido, e essa tendência está acelerando a um ritmo alarmante. A indústria do entretenimento, especialmente Hollywood, se tornou uma das principais plataformas para essa zombaria. Eles nem sequer tentam mais esconder. O que antes era feito de forma sutil, agora é feito descaradamente, com desafio aberto. Isso não tem a ver com criatividade. Isso não tem a ver com ultrapassar limites artísticos. Isso não é um ato inocente de reinterpretação. Isso é uma rebelião contra Deus. É sobre o espírito do anticristo que busca distorcer a imagem de Jesus e reduzir sua natureza divina a algo ridículo e distorcido. Colocar uma mulher para interpretar Jesus não é apenas uma decisão de elenco, é uma declaração deliberada, é perverso, é blasfemo. E sim, como seguidor de Cristo, eu me sinto profundamente ofendido, porque isso não tem a ver com ser mente aberta ou progressista. Trata-se de uma rebelião aberta contra a santidade de Deus. O nome de Jesus não é apenas mais um nome. É o nome acima de todo nome, o nome diante do qual todo joelho se dobrará, o nome pelo qual todo o céu e a terra devem reconhecer a soberania. Esse nome foi transformado em uma caricatura, ombado e profanado para diversão pública. Eles não ousariam reescrever ou reinterpretar as figuras de qualquer outra grande religião. Haveria indignação global e reação negativa. Mas quando se trata de Jesus Cristo, o mundo se sente corajoso o suficiente para zombar, distorcer e rir. Por quê? Porque o mundo está sob o domínio do maligno. Satanás conhece o poder que há no nome de Jesus. Ele sabe a autoridade que esse nome carrega e fará de tudo para que as pessoas o tratem com leveza e desrespeito. Este momento deveria servir como um alerta, deveria abrir nossos olhos para a condição do mundo em que vivemos. Deveria revelar o quão profundamente quebrada, perdida espiritualmente cega nossa cultura se tornou. Cintirivo não apenas aceitou o papel, ela respondeu à reação com risadas. Ela disse, por que não? É um musical. O lugar mais gay do mundo. Risadas, como se zombar de Cristo fosse uma piada, como se interpretar o Filho de Deus fosse apenas mais um papel no palco. Não é possível agradar a todos. É realmente uma apresentação de 3 dias no Hollywood Bowl e eu vou poder cantar muito. Espero que eles venham e perceba. É um musical. Isso não é pouca coisa. Isso não é um momento descontraído. Isso é um indicativo dos tempos em que vivemos. Às vezes eu me sento e me pergunto, qual será a resposta dela no dia do juízo? Quando ela estiver diante do próprio Jesus que ela zombou. O que ela dirá então? Ela vai rir nessa hora? Será que ela vai perceber a gravidade do que fez? Apocalipse 1:07 diz, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. É por isso que devemos orar por essa mulher, devemos interceder. Ela não é inimiga, ela está sendo usada pelo inimigo. A verdadeira guerra não é contra pessoas, a verdadeira guerra é espiritual. Efésios 6:12 diz, não lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores das trevas mundo, contra forças espirituais maldade nas regiões celestiais. O espírito de zombaria não é novidade, sempre existiu, mas nestes últimos dias, ele assumiu uma forma ousada e sem remorso.
Hollywood tem uma longa e vergonhosa história de zombar de Deus, de filmes blasfemos a programas de televisão sacrílegos. Criou uma cultura que vê o pecado como entretenimento e a santidade como algo entediante ou ultrapassado, e essa cultura está moldando gerações. Está ensinando às crianças que Jesus é apenas mais um personagem de um drama, que o pecado é algo a ser celebrado e que a verdade é aquilo que você quiser que seja. Isso não é inofensivo, é perigoso, é mortal, é enganoso. 2 Pedro 3:3 ecoa Judas ao dizer, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Isso não é apenas uma tendência cultural, é um sinal profético, um aviso, uma luz vermelha piscando que nos diz que a volta de Cristo está próxima. Quanto mais confortável o mundo fica em zombar de Deus, mais perto estamos do fim, e mais urgente se torna para nós, como crentes, tomarmos uma posição, mas não podemos permanecer em silêncio. A igreja não pode se dar ao luxo de ficar calada diante disso. Não podemos ser coniventes, não podemos ser mornos. Efésios 5:11 nos ordena, e não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Silêncio é concordância, silêncio é rendição, silêncio é cumplicidade. Isso não se trata apenas de uma mulher ou de uma produção, trata-se da condição da humanidade, trata-se de uma geração que já não teme a Deus, trata-se de uma sociedade que celebra a rebeldia e pune a retidão. Isaías 5:20 diz, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal, que fazem da escuridão luz, e da luz, escuridão. É exatamente isso que estamos testemunhando hoje. O mal é celebrado, a bondade é zombada, e mesmo assim a misericórdia de Deus ainda permanece. Mesmo nessa zombaria, mesmo nessa rebeldia, Deus estende sua mão. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. Ainda há esperança, ainda há tempo, ainda há graça disponível para aqueles que se humilharem e clamarem pelo seu nome. Jesus não é um mito, ele não é um personagem, ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele voltará em breve, e quando vier, não virá em humildade, mas em glória, não virá para ser zombado, mas para reinar. Apocalipse 19:11-16 nos dá uma visão do seu retorno, um cavaleiro em um cavalo branco coroado com muitas coroas, com olhos como chamas de fogo, e ele é chamado fiel e verdadeiro. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará, até mesmo aqueles que zombaram, até mesmo aqueles que riram, até mesmo aqueles que acharam que o palco era mais importante do que o Salvador, até mesmo aqueles que transformaram seu nome em espetáculo. Sejamos ousados, falemos a verdade, intercedamos por nossa cultura, por nossas famílias, por aqueles que estão presos no engano. Sejamos a luz em um mundo que zomba da luz do mundo. Não nos envergonhemos do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. O surgimento do espírito de zombaria dos últimos tempos não é algo que possamos ignorar. É um sinal, uma confirmação, um marco profético. Jesus está voltando em breve ao mundo, enquanto zomba, está se preparando para o juízo, mas nós, o povo de Deus, devemos nos preparar para a glória.